Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahur etion ha-Shabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário da Parashá Pessach, nós vamos examinar a porção dos profetas, a Haftará, no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra do Eterno: Veio sobre mim a mão do Eterno, e ele me fez sair no espírito do Eterno, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta dos ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse o Eterno: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse o Eterno: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Eterno. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Eterno Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Verso 11. Então me disse o Eterno: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Eterno Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Eterno, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Eterno, disse isto, e o fiz, diz o Eterno. Aleluia. Queridos, essa aqui é a visão do vale dos ossos secos. E a palavra que está aqui em Ezequiel 37 fala da visão de um vale de ossos secos. E aqueles ossos foram revividos, foram ressuscitados, e virou um exército muito grande. E aqui no verso 11, diz quem são esses ossos, né, irmãos? Aqui diz: então me disse o Eterno: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Queridos amados, muita gente prega que esses ossos são os ossos da época que vai ter a ressurreição, na época do arrebatamento, mas não é isso que está aqui na Bíblia, meus irmãos. Esses ossos, vai ter o arrebatamento, vai ter a ressurreição no dia do arrebatamento, mas esse texto de Ezequiel 37 não se refere ao arrebatamento, não se refere à ressurreição na época do arrebatamento. Essa ressurreição na época do arrebatamento é a ressurreição dos mortos mesmo, que vai ocorrer e juntará conosco para sermos arrebatados ao eterno. Mas
essa visão do vale de ossos secos que Deus dá para Ezequiel, ele diz o que é o próprio Deus no verso 11 em diante. Deus diz assim, verso 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Mas agora o verso 12, Deus vai explicar mais ainda. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, Deus ali está falando que ele está tirando o povo de Israel de suas sepulturas, ele se refere à sepultura às nações, porque os israelitas estavam espalhados entre as nações. E aí Deus está congregando, já começou a congregar quando fundou o Estado de Israel em maio de 1948, e aí os judeus puderam regressar à sua terra, saindo das nações. As nações aqui Deus chama de sepultura, porque ele diz assim, portanto profetiza, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Eterno, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, é o Espírito Santo aqui, Espírito com E maiúsculo, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Eterno, disse isto, e o fiz, diz o Eterno. Então Deus está falando aqui, irmãos, que esse vale dos ossos secos e essas sepulturas que Deus se refere aqui são as nações das quais os israelitas sairão e virão para a terra de Israel, para o Estado de Israel que foi fundado em maio de 1948, e de lá para cá, mais e mais israelitas retornam à sua terra, cumprindo a palavra da visão do Vale de Ossos Secos. Então, meus irmãos, vocês observam bem que a pregação da visão do Vale de Ossos Secos, o próprio Eterno diz nos versos 11 a 14, que está inclusive na porção dos profetas desse Shabat, que é a casa de Israel. Verso 11, claramente o Eterno diz, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, já está definido, não é a igreja que vai ser arrebatada naquele dia. Ali vai ter o arrebatamento e vai ter a ressurreição, mas não aqui. Aqui, é claro, está sendo colocado que esses ossos são toda a casa de Israel. E isso confere com outros trechos, meus irmãos, aqui também no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 8, que diz assim, mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou eterno, e farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Deus falando com os montes de Israel também, ali em Ezequiel 36, em Oséias, capítulo 1, versos 10 e 11, o Eterno fala, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. E no própria carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, no verso 26, o apóstolo Paulo diz assim, e assim todo Israel será salvo,
como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Coisa tremenda. Então, meus irmãos, aqui o Eterno está falando nessa porção de Shabat, nessa porção dos profetas da Haftará, que aquela visão de ossos secos, do vale de ossos secos, que muita gente prega, isso aqui vai ser na época da ressurreição. Irmãos, essa visão não se refere à ressurreição, que vai ocorrer na época do arrebatamento, que vai ocorrer também no final da tribulação em relação àqueles que forem martirizados. Essa visão de vale de ossos secos, diz no verso 11, se refere a toda a casa de Israel, pois os judeus e israelitas que estavam espalhados pelas nações estão voltando para a terra de Israel. Então é isso que o Eterno está dizendo. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Né? E no verso 12, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, ele se referindo às nações, que os judeus estavam nas nações, e vos farei subir das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia! E sabereis que eu sou o Eterno, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito. Essa parte que vai ser derramado o espírito sobre o povo de Israel vai ocorrer depois que ocorrer o arrebatamento. Por enquanto, a nação ainda está com o coração parcialmente duro para aceitar Yeshua, mas depois do arrebatamento eles vão ser tocados pelo Espírito Santo e viverão e se converterão a Yeshua HaMashiach, esse sim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, né? Estamos aí, né, nesse dia, hoje ainda, na semana de Pêssar, né? Então, desejo a todos um Shabbat Shalom e Pêssar Sameach, né? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.